Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje vamos analisar a pesquisa que saiu na última terça-feira, dia 18 de fevereiro, sobre a corrida eleitoral para 2026. Nós tivemos alguns cenários bastante interessantes que eu acho que vale a pena a gente analisar juntos aqui em vídeo. Então, sem delongas, vamos lá. A gente tem essa espontânea aqui, onde o Lula aparece na frente, mas, sinceramente, cenários espontâneos são meio qualquer coisa. A estimulada com os nomes, o Bolsonaro está à frente no placar aqui, meio quase empatado com o Lula, e o Ciro aparece em terceiro com 7,7 e o Gustavo Lima tem 5,1. Se você vê os candidatos de direita, eles estão pulverizados, que tende, né, a todo mundo se unir em nome da principal cabeça da direita. Isso é, o Gustavo Lima tem 5, e evidentemente vai para o Bolsonaro. O Caiado provavelmente também transfere os votos dele para o Bolsonaro, enquanto a esquerda não tem uma capacidade de transmissão tão boa. Não acho que o eleitorado do Ciro vá ser tão facilmente transferido assim para o Lula, apesar de uma boa parcela dele sim, mas mesmo assim não bate o número do Bolsonaro se somado com os outros nomes da direita. Mostra aqui uma estratégia de vários nomes na direita, não cristaliza totalmente o cenário e é bem favorável para ir capitaneando votos ao longo das disputas, né? Então a direita tem um perfil mais fragmentado, mas não a ponto de atrapalhar propriamente o jogo eleitoral. Isso deixa o candidato da direita empatado com o da esquerda e na hora da virada, quando vai concentrar tudo no segundo turno, a direita passa bem à frente da esquerda. O segundo cenário é o cenário sem o Bolsonaro, caso ele continue inelegível, que é o que se apresenta, né? Aí, com o nome da Michelle, o Lula, então deixa eu ver, o Lula estava com 33, ele cresce um pouquinho, vai para 34, a Michelle tem 27%, perde para o Lula. Sendo bem sincero, acho que eu votava no Paim também, votar em mulher não dá. Mas, enfim, aparece o Ciro com 9%, o Ciro apareceu com 7% na outra. O Ciro cresce no cenário com o Michelle. Ou seja, tem um fenômeno estranho de alguns votos do Bolsonaro que vão para o Ciro. Bom, faria sentido, por exemplo. Eu faria esse movimento, né? Gustavo Lima cresce também, Ronaldo Caiado cresce. E, bom, se somar o do Gustavo Lima com o da Michelle, se houver essa transferência, a Michelle ainda passa o Lula. Mas eu não sei, eu não consigo acreditar que uma mulher, a Michelle, vai conseguir ganhar do Lulinha nesse cenário. Não que eu acho que o Lula vá competir. Então esses cenários aqui, para mim, são bastante relevantes porque eles parecem improváveis. O que fica interessante é a partir daqui, calma aí, com o Lula ainda, contra o Tarcísio vai pior que a Michelle, que fim de carreira, hein? E o Tarcísio, olha só, o Ciro vai para 10%, mas o Gustavo Lima passa ele com 11%. O Lula não tem grandes diferenças aqui, seja a Michelle, seja o Tarcísio. O eleitorado dele continua mais fiel a ele aqui. Só que o Tarcísio, ele enfraquece, e quanto mais fraco o candidato substituto do Bolsonaro, mais o Gustavo Lima cresce. E o Gustavo Lima é outro nome que eu acho que não vai se candidatar de verdade, ele tá só fazendo graça. Mas ele é meio que a carta coringa dessas eleições, né? Tipo, sei lá, se o Marçal tivesse aqui, o Marçal e o Gustavo Lima não tivesse, o Marçal ia ser esse nome coringa, né? Tem um pessoal que não engaja, que é o Caiado e o Leite, então não tem grandes representações aqui. Aqui a gente tem Lula com o Ratinho Júnior, sinceramente, e aí a tendência se mantém. Quanto mais fraco o nome da direita, mais o Gustavo Lima cresce. Então o Gustavo Lima fica em terceiro aqui também. O Ciro dá uma leve caída quando o cenário é com o Ratinho Júnior. E o Lula também cai. Ele sai dos 34 e volta para os 33. Depois, a gente tem os cenários mais prováveis e que eu acho mais intrigantes para a gente trazer aqui algumas análises. Que é sem Lula e sem Bolsonaro. Os dois prováveis sucessores de ambos, né? Tarcísio, governador de São Paulo, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda,
São os homens que apresentam estar mais próximos de ambos as lideranças políticas. E aqui ocorre um fenômeno interessante. O Tarcísio não mostra grandes diferenças de quando ele disputava com o Lula. Ainda bate no teto ali dos 24%. O Haddad tem 18,9% e eu duvido muito que ele tenha 18,9%. Tudo bem, pode ser a transferência do Lula, mas até 2026 o Lula vai derreter mais. E é por isso que eu acho que ele não vai se candidatar, ele não quer encerrar a carreira política dele com um fiasco, como um derrotado. Apesar de que já vai sair moralmente como um derrotado, mas cabalmente não tem como, né? E o Haddad, ele é uma figura muito rejeitada, ele é uma figura muito controversa, mesmo dentro do campo da esquerda. Ele não tem a capacidade de nem pegar os votos da esquerda ideológica e nem de pegar os votos com carisma do Lula, porque ele não tem carisma nenhum. Então isso aqui, eu acho que ainda é uma estimativa assim, otimista. Aqui o Gustavo Lima não cresce tanto, porque quem pega votos do Bolsonaro e do Lula acaba sendo o Ciro. Aqui eu achei intrigante, porque aqui dá para claramente o Ciro subir e ir para o segundo lugar. É mais provável que o eleitorado de esquerda se desencante de vez do PT e vote num Ciro de maneira defensiva do que, por exemplo, o Haddad continue firme e o eleitorado do Tarcísio vai votar no Ciro. Pouco provável. Agora, se a gente tivesse, de fato, um debate presidencial, imagina Ciro e Tarcísio. Cara, Tarcísio tem o carisma de uma porta, não sabe falar nada, é uma figura, cara, abjeta em termos de retórica, oratória e afins. Imagina o que ele seria engolido pelo Ciro num debate, cara. Sem contar o governo nefasto e vergonhoso dele aqui no estado de São Paulo. Se o Ciro só montasse em cima dele para falar da gestão dele aqui em São Paulo, ele estaria completamente... Não que eu acho que o debate vai fazer alguma diferença, né? Porque o Ciro vai estar falando enquanto a população média do Brasil balbuceia. Ou seja, a gente tem uma população de ogroides que são incapazes de entender o discurso civilizado, né? Então, infelizmente, o Ciro teria que dar umas mitadinhas, fazer um discurso fácil para que ele tivesse algum acesso a essa população amorfa da sociedade brasileira, né? O que é triste, porque se realmente tivéssemos uma população racional, o Ciro já teria ganhado antes, né? Mas, enfim, é um cenário bastante interessante isso aqui, que tem a possibilidade muito forte. Ó, Ciro sem estrutura partidária, sem herdeiro, sem nada, tem quase 17%. Ele desbanca os dois fácil aqui, nesse cenário aqui, principalmente porque os dois são muito sem sal. Os dois não sabem discursar, não tem qualquer verve de povo, enquanto o Ciro é uma figura mais intempestiva. Se ele fugir de qualquer forma de discurso moderado, de querer parecer civilizado, querer sinalizar para uma classe média alta, se ele só falar a linguagem do povão, ele leva fácil. Se ele ser o que ele é, que é alguém intempestivo, grosseiro, que fala mesmo, cheio das ironias, com os provérbios populares, pô, ele leva. Se ele encarar essa persona, ele leva. Fácil, ainda diria eu. O próximo cenário é com a Michelle Bolsonaro, com o Haddad e o Ciro. Aqui, calma, o Ciro estava com 16, aqui ele cai para 15. Mas eu não sei, cara. O Haddad, novamente, para mim a carta fora do baralho. Eu acho que a tendência seria a esquerda migrar para o Ciro para ter condição de engajar contra a Michelle. Eu não consigo acreditar que alguém de esquerda de verdade vai conseguir fazer campanha pro Haddad. Tipo assim, tentaram fortemente em 2018. E mesmo tentando fortemente, tentando sabotar o Ciro ainda teve 12% em 2018. E olha que o Bolsonaro estava na eleição também. Então aquele clima de polarização tinha tudo para tirar o Ciro da jogada, tal como foi em 2022. E mesmo assim ele sobreviveu àquela disputa política com dignidade. Um repeteco daquilo sem o Bolsonaro e com o Haddad de novo, fica difícil a esquerda conseguir fazer uma política de achaque contra o Ciro. Então, é por isso que eu tendo a acreditar muito
que esses votos do Haddad, na hora do vamos ver, é transferido para o Ciro. E aí, Ciro contra Michele, a direita vai fazer e a esquerda vai continuar no poder, não votem no Ciro Gomes. Só que se eles vão conseguir virar voto pra mulher mesmo, na moralzinha, o velho boomer médio vai botar fé na Michele Bolsonaro. Cara, se isso acontecer, fecha a porta e o último que sair é apagar a luz. Intancável o direitil se eles realmente quiserem votar em mulher. Porque a campanha da direita média sempre foi: não votem em mulher. É a campanha média pro Brasil. Aí a direita, que, né, pra ser conservador, vai meter essa, cara. Na moral, tem uma... não vou nem fazer muitos comentários aqui pra não ser muito ofensivo. Mas não dá. A Michele nunca esboçou ideia política nenhuma. Não dá pra saber nada do que essa mulher pensa e nem dá pra deduzir que essa mulher pensa. Então é intancável alguém realmente engajar em campanha, ainda mais de voto útil na Michele contra o Ciro. Não dá. Principalmente porque o Brasil precisa se reindustrializar agora. Ele precisa de ordenamento e não caos. A gente já experimentou Paulo Guedes, agora a gente tá tendo Haddad com política de teto de gastos, de passar credibilidade para especulador. Chega, né? Vamos ter política de Estado? Porque, independente se é Haddad ou Bolsonaro, vai ser basicamente governo dos banqueiros. É isso. Governo da austeridade. E isso não está funcionando. Isso já ficou muito evidente. Então, a única alternativa real em termos políticos e principalmente econômicos é o Ciro Gomes. Então, vai haver uma estrutura política de publicizar as propostas do Ciro muito mais fortes e sistematizadas do que, por exemplo, algo totalmente indefinido como o da Michele. E sabendo que ela é tão alheia à política quanto o senhor Jair, aí a gente volta para aquele cenário de pergunta lá pro Paulo Guedes. E aí, cara, é aí que isso não pode voltar de jeito nenhum, principalmente na nossa quartelada histórica que estamos vivendo. Esse cenário aqui, para mim, apresenta um risco maior do que o do Tarcísio. O Tarcísio eu acho que não tem como engajar. Agora a Michele, ela tem um apio com crente, mulher bonita, então pode ser que dê merda. Aqui eu fico um pouco temeroso. A gente tem aqui para presidente estimulada, segundo turno, Bolsonaro e Lula. Bolsonaro está na frente do Lula na Paraná Pesquisa, mas vale lembrar que a Paraná Pesquisa ela tem um perfil mais à direita, vamos dizer assim, né? Galera, as pesquisas aqui tendem a dar mais força para a direita, enquanto outros órgãos, para não dizer todo o resto, dá mais força para a esquerda, né? Então, para o Lula. Deixa eu só pegar aqui os outros cenários estimulados. Que a gente tem aqui a Michele versus Lula. A Michele vence no segundo turno com o Lula. O painho tá desmoralizado mesmo, cara. Depois nós temos aqui o cenário entre Lula e Tarcísio. E o Lula vence do Tarcísio. Que mogada do Tarcísio, hein? Mas São Paulo tem essa maldição, né? São muitos poucos governadores de São Paulo que conseguem se catapultar para o cenário nacional. E de fato, não engaja, né? E assim, é uma disputa entre quem se lasca mais ao longo do governo, né? Os dois governos são ruins. A diferença é que o Tarcísio ainda consegue mascarar um pouco mais o quão ruim é o governo dele. O afegão médio não tá pegando o feeling do momento da desgraça que tá acontecendo em São Paulo. Mas mesmo assim, só pela questão de carisma, o Lula consegue bater o Tarcísio. Cara, o Tarcísio, ele é um ótimo candidato político, isso é, ele sabe ser moderado, sabe fazer política de bastidor. Para questões partidárias é interessante, porque ele consegue conglomerar mais gente. Ele não é uma figura que fala muita coisa, então não vai se envolver em tanta polêmica. Ele sabe ser comedido. Politicamente, o Tarcísio é interessante para um cacique partidário, por exemplo. Só que para a população, mano, ele é muito sem graça. Ele não vai conseguir ter o carisma suficiente. Tanto é que, mesmo tendo tudo a favor dele, ele perde pro Lula. Ainda perde pro Lula numa pesquisa enviesada para a direita. E o que explica a Michele vencer do Lula é, evidentemente, o governo ser um lixo. Aí o Lula já vai ter esse problema. E além disso, a Michele, ela é mulher do Bolsonaro, então ela tem uma capacidade de
de migração de votos do Bolsonaro para ela muito forte, e eu acho que ela realmente tem um apelo muito forte entre as classes protestantes da sociedade, né, os evangélicos, né, o Penteca, essa galera deve ver nela uma representante mais fidedigna do que o Bolsonaro, por exemplo. O problema é todo o resto, né? Porque, como eu falei, em termos políticos, ela é nada. Então, a tendência dela ter um alinhamento automático com os Estados Unidos e ter um ministro da Fazenda liberal é muito alta. Depois nós temos aqui... Ah, não, acabou. Ah, não acredito. Eu queria ter visto o cenário sem o Lula. Queria ver como que eram os cenários com o Haddad. Porque com o Haddad, se fizesse a pesquisa, capaz até de um segundo turno fazer... queria mais cenários, tipo Tarcísio versus Ciro, Michele versus Ciro, Haddad versus Michele, Haddad versus Tarcísio. São cenários interessantes para a gente analisar. Mas o que me parece, e eu acho que é o que vai acabar acontecendo, vai ser esse cenário aqui, ó. Esse aqui, para mim, é o mais provável. Tarcísio, sendo o nome da direita, mesmo o mais fraco, a estrutura política partidária dele é mais estruturada, tem mais viabilidade. Acho que seria menos aleatório. Haddad, como nome do PT, não sei. Parece um desespero brutal, mas a esquerda não tem outros nomes. Vai fazer o quê? Vai colocar... O PT vai tirar o protagonismo e apoiar o Boulos pelo PSOL? Me parece pouco provável. O Boulos sai do PSOL e vai pro PT? Parece pouco provável, porque o Boulos gosta de ter o PSOL como uma linha auxiliar e dentro do PSOL ele é alguém. Dentro do PT, não necessariamente. E mesmo assim, a rejeição dele talvez seja um pouco menor do que a do Haddad, mas tem um teto baixo também. O Boulos não é competitivo. A esquerda não tem nomes. Simplesmente é os dois nomes que o pessoal conhece além do Lula. É Haddad e Boulos. E os dois são péssimos em termos de popularidade. E aí o Ciro tem realmente uma chance real de garantir a vaga no segundo turno. E é aquilo, se o Ciro vai para o segundo turno, ele dá pau nos dois nomes, porque ele não está envolto da polarização. Então a tendência é que ele vença em face do outro lado, que é muito extremizado. Tem uma rejeição muito alta. Apesar do Ciro também ter uma rejeição muito alta, é possível trabalhar essa rejeição de maneira muito mais moldável do que a de um sucessor do Lula ou do Bolsonaro. Então, o caminho parece estar aberto para uma terceira via, né? E o problema é que não existe terceira via que não seja o Ciro Gomes. Então, meio que o caminho está aberto para ele. Só que ele falou que não quer mais disputar eleições. E se ele quiser, ele vai ter que achar um partido. Porque o PDT está dando uma banana para ele, né? O PDT está mais interessado em né, se aproximar do PT do que realmente ser protagonista. Então é um partido vira-lata, é um partido que quer ser servil, não deseja protagonismo. Então teria um grande problema em procurar outro partido. Seria interessante, seria deveras interessantes. Um MDB, por exemplo, o Aldo Rebelo está por lá. Será que haveria um interesse de alcançar o executivo? O MDB, né, é uma base bastante complexa, o MDB não tem um perfil único no país inteiro, mas já traz uma base de governabilidade grande que permite o diálogo com todo o centrão nas suas mais diversas siglas. E aí é possível fazer um caminho pelo centro que eu acho que é o caminho que a gente deve seguir. Dentro do que a gente pode fazer dentro da democracia liberal, que vocês sabem que não é um regime que eu gosto muito, a melhor das situações seria ter um governo com uma clara consciência de buscar o desenvolvimento novamente, retomar projetos de infraestrutura, criar as bases, os alicerces para que a gente possa voltar a crescer, ao mesmo tempo que, para isso, você vai precisar de ter base. Então, se o centrão é uma questão inevitável, antes você ordenar o centrão em torno de um projeto propositivo de Brasil, do que o centrão tá lá do mesmo jeito, só que em projetos que não entregam nada para o Brasil, senão a cartilha neoliberal. Então,
entre o Bolsonaro ou o Lula comprar o Centrão para não fazer nada, que tem o Ciro que compra o Centrão para desenvolver o país. Ao estilo Maluf que seja, que se dane, desde que o país ande para frente, a gente vai perder de qualquer jeito. Antes o rouba mais faz do que o rouba mais não faz. Não que eu esteja chamando o Ciro Gomes aqui de corrupto, mas o Centrão é corrupto, entendeu? Então, não tem como você ser democrata no Brasil ao mesmo ponto que queira governar e ao mesmo ponto queira ser honesto. Não tem como. Você pode não se envolver no negócio, mas você vai ceder à caixa de Pandora. É inevitável. Não quer isso? Aí, meu amigo, você vai ter que começar a estudar as alternativas iliberais de representação política, a qual este canal defende e tenta traduzir os conteúdos, tá bom? Então, não tem para onde fugir, é aqui que o filho chora e a mãe não vê. A melhor alternativa é a menos pior. Ponto. Bom, deixem aí seus comentários, vamos criar um debate aí na aba comunidade. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Tchau, tchau.